de Jesus Cristo. Os espíritos apresentam infinitas gradações sobre os aspectos da inteligência e da moralidade. Sendo assim, toda comunicação que se realize entre os dois planos da vida irá refletir o grau de elevação do espírito, seja pela forma ou seja pelo conteúdo que apresente. Grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. Esta é a classificação quanto à natureza das comunicações adotada por Allan Kardec. Através desse estudo, hoje temos condições de melhor avaliar os riscos e os benefícios a que estamos sujeitos no constante intercâmbio mediúnico em que vivemos. Quais são as formas de comunicação dos espíritos com o mundo físico? Por que vivemos em constante contato com o mundo espiritual? Como devemos analisar as comunicações e as percepções provenientes dos espíritos? Estas são as questões que iremos tratar hoje. Sejam bem-vindos ao Despertar Espírita Mediunidade. Queridos irmãos, Jesus nos abençoe e nos ampare. Você que nos acompanha pela Web TV Nova Luz no Brasil e no mundo. Você que nos ouve pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Que o Despertar Espírita sirva como um instrumento do Cristo para despertar em nós o desejo do bem e do amor. Esta é mais uma produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. No Livro dos Médiuns, no capítulo 10, na segunda parte, Allan Kardec debruça seus estudos sobre a natureza das comunicações com os espíritos. Esta obra nos fornece as orientações mais seguras acerca da mediunidade e é fundamental para a prática mediúnica e para o nosso dia a dia, uma vez que todos estamos em frequente permuta com o plano espiritual. Para falar sobre a natureza das comunicações, nós convidamos o médico e expositor espírita Beraldo Martins. Seja bem-vindo, doutor Beraldo. Pois não, estamos aqui e agradecemos aí os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, tão querida aos nossos corações, por tantos anos, prestando esse trabalho maravilhoso de esclarecimento. E a TV Nova Luz, que é esta oportunidade nova para alcançar rincões distantes do nosso planeta, né? Porque hoje não temos fronteira através desse meio de comunicação. Hoje estamos alegres por estar aqui mais uma vez. E o Livro dos Médiuns, mais uma fala sobre este assunto. Kardec, ele iniciou a sua tarefa através das mesas girantes. Foi despertado, como falamos aqui na última oportunidade que aqui estivemos, que é um dos meios de comunicação. E depois, esse se desenvolveu através da psicografia e da mediunidade de clareaudiência, segundo a classificação de André Luiz. Kardec fala o médium ouvinte, né? Mas André Luiz se refere como clareaudiência. E outros meios como foram surgindo. Nós vamos falar durante esta conversa em outras particularidades sobre os meios de comunicação. E era sobre isso mesmo que eu ia te perguntar. Quais são os tipos de comunicação que já foram classificados? Porque a gente sabe que é quase que infinita a possibilidade de nós classificarmos, né? Quais os que Kardec classificou, para nosso esclarecimento? Isso. Olha, Kardec, primeiro ele classificou os tipos de espíritos. Para a gente ter uma ideia, lá no livro dos Espíritos, ele fez aquela classificação que é didática. Ele disse, se alguém quiser fazer outra, que o faça. Os espíritos ditaram essa, e nós vamos trabalhar com esta. Mas pode existir outras e outras classificações, porque classificação é uma questão de sistematizar conhecimento sobre determinado assunto. Então, ele separou os espíritos em 3 ordens, né? A primeira ordem,
segunda ordem, terceira ordem, e em 10 classes, a primeira classe até a 10ª classe. Agora, nós vamos falar dos espíritos da 10ª classe, Olha. que da terceira ordem são os piores, os irmãos que estão lá no início, né, desta classificação Então, dos doutor Geraldo, espíritos. nessas classificações, ele fez essa classificação em 3 ordens, e cada ordem tem algumas classes. A não Isso, ser a primeira, que são espíritos puros, né? E aí, mas então a terceira ordem tem várias classes, não é Várias isso? classes. É essa que nós vamos trabalhar com ela hoje. Então, a de 10ª classe são os espíritos grosseiros. Aqueles espíritos cuja fala é insolente, obscena, vulgar, irritante, debochada. E isso é como você conviver com pessoas grosseiras. Porque quem os espíritos são? São pessoas desencarnadas. São as pessoas grosseiras que desencarnaram e continuam grosseiras. Então, infelizmente, a gente convive no dia a dia com esse tipo de espíritos encarnados, né? Ou quando desencarnam, eles continuam com as suas dificuldades. Então, são esses os espíritos grosseiros. E também nós poderemos falar sobre esses aí, seriam os da 13ª ordem e da 10ª classe, né? Certo. Agora, fora essas grosseiras, tem aquelas que também são inteligentes, mas que não têm moralidade, não é verdade? A questão das comunicações, eles chamam até de frívolas, né? Porque elas podem ter uma linguagem até culta para a situação nossa aqui de encarnados. Mas se você procurar conteúdo, não acha. Eles falam, mas não dizem nada. Assim, o codificador classificou-os, porque esse tipo de espírito se torna, às vezes, para nós, uma dificuldade. Porque o novo neófito na doutrina, deu uma lida rápida no livro dos médiuns, mas não aprofundou, vai a uma reunião, aí começa o espírito a falar, dá até um nome, às vezes, eles gostam, às vezes, de se mostrar através de nomes. E os nomes, através do médium, cada um pode usar o que quiser. Compete a nós que estamos lidando com eles, não nos prender a nomes, que seja esse ou aquele. E nem a beleza do conteúdo linguístico. Nós vamos ver o conteúdo de doutrina, o conteúdo moral. E nesse tipo de espírito, esse conteúdo não existe. Se você procurar, você não vai encontrar. E, então, eles costumam passar, às vezes, noções erradas, brincam, fazem brincadeira e depois vão rir daqueles que eles enganaram. Então, torna-se uma escolha, né, para aqueles que estão iniciando no trabalho da mediunidade. E essas comunicações sérias, o que caracteriza, então, essas comunicações? A comunicação séria é interessante. Quando você fala uma comunicação séria, você logo pensa o seguinte, uma comunicação de um espírito elevado. Não. Comunicação séria é quanto ao caráter do espírito. Ele é uma pessoa séria. Como você na Terra convive com uma pessoa séria, mas às vezes não tem uma cultura, não tem um conhecimento mais amplo sobre determinados assuntos, mas ele é sério. O que ele fala, ele não tem intenção de enganar ninguém, mas pode cometer, por não ter conteúdo, equívocos ao falar de assuntos que não estão à altura dele, mas são pessoas sérias, são espíritos sérios. Você veja como às vezes não é tão fácil você lidar, né, com os espíritos, e Kardec alertou muito sobre esse aspecto. Não basta ser séria a comunicação, ela tem que ter conteúdo. Nós temos que avaliar o conteúdo da comunicação. É muito interessante que Kardec, no Livro dos Médiuns, ele orienta que antes que as pessoas comecem as práticas mediúnicas, que elas leiam, que elas estudem com muita seriedade o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, as obras fundamentais da doutrina espírita, para se assegurarem e poderem realmente estar seguras nesse contato, nesse intercâmbio, porque nós podemos ser facilmente enganados, não é mesmo? Isso. E você falou comunicações sérias, e Kardec desce a um detalhe, que existe as pseudo-sérias, pessoas de caráter pseudo-sério, que nós sabemos muito bem o que é isso. Tem uma aparência
mas não são pessoas sérias. Então, essas comunicações são as mais perigosas, porque os não preparados para essa discriminação, principalmente quando se fala em obras escritas, textos a serem divulgados, aí nós começamos a ver como até hoje se publicam coisas que estão dentro da classificação de Kardec sem segurança doutrinária. Por quê? Olha, eu já vi pessoas psicografarem livros e me dão o livro. O que você acha desse livro? Eu li o livro, deixei o livro, não tem nada de errado aqui, mas também não tem nada de novo. Não tem nada ali que seja de construção para o movimento. E nós vamos ficar entulhando as bibliotecas espíritas, perdendo tempo, em vez de nos atermos às obras que realmente têm conteúdo, que acrescentam alguma coisa. Então, os pseudo-sérios gostam de aparecer com o nome dele e o médium, a vaidade do médium, mais a vaidade do espírito se juntam, porque a vaidade, ela existe tanto nos encarnados quanto nos desencarnados, porque ao desencarnarmos nós não vamos ficar espiritualizados, se somos vaidosos, vamos continuar vaidosos. Escritores frustrados que chegam do outro lado e querem ditar obras, textos, e vai procurar um Divaldo. O Divaldo não, meu irmão. Você vai procurar um Chico, vai procurar um médium sério. Não tem guarida, né? Esse tipo de espírito com médium esclarecido. Para procurar quem? Um médium novato, que eles veem que está meio vaidoso, que está querendo mostrar serviço. Aí pronto, ele começa, vamos que vamos, e escreve obras, textos, e que a pessoa bem centrada e conhecedora da doutrina vai ver que aquilo não tem nada de sério, ou se sério, não tem nada de conteúdo novo. Então nós temos que ter muita atenção, porque hoje em dia existem várias publicações, as livrarias estão repletas de títulos que têm a tarja de espírita, mas se nós formos ver o conteúdo, nós vamos perceber que não é bem assim. Então não é porque é uma obra mediúnica, porque a mediunidade sempre existiu, né? Que ela vai ser uma obra espírita. E para que nós possamos avaliar, nós temos que ter o conhecimento doutrinário, e nada melhor que nós começarmos pelo começo, começarmos com as obras da codificação, que nos dá o fio de prumo, para a gente poder definir as questões, né? Agora, doutor Beraldo, por que existe essa necessidade, desde o início dos tempos, da espiritualidade estar tão presente na matéria? Por que há esse intercâmbio permanente, porque a mediunidade sempre existiu, entre o ser humano e os espíritos? Essa questão desse contato nosso com os espíritos e dos espíritos conosco, ele, como você disse, desde que começaram-se as civilizações, esse contato já existia. Moisés, o grande médium da primeira revelação, mostrando no Monte Sinai, que ficou aquele fogo que ele chamava, era o fogo, era a iluminação que o monte ficou, né? Então, a maneira de expressar lá no Êxodo, né, é exatamente como um fogo. E esse fogo, em várias situações da história do povo israelita, aparecia isso lá. Os profetas, sempre com o fogo. O fogo era o espírito de luz, os superiores que foram lá ditar o decálogo e então deram essa aparência. Mas a mediunidade existiu na primeira revelação, permeou toda a civilização, tanto do Ocidente quanto do Oriente. E chegando na época depois de Jesus, que foi também a época em que a mediunidade se tornou sublime, né? Jesus, o grande médium de Deus aqui na Terra, o primeiro grande doutrinador que a gente, dialogador e doutrinador, né, que nós tivemos. Eu lembro perfeitamente que Kardec fala o seguinte: existem espíritos difíceis de serem doutrinados, de serem orientados, são os espíritos que promovem as possessões, promovem as subjugações. E Jesus foi
ensinou a gente como fazer isso, que é difícil nas nossas casas, como resolver essas questões de espíritos desse já esse. Mas Kardec, Jesus, nós estamos lá em Jesus, ensinou claramente como tem que fazer isso. Um menino chegou com o pai, procurou Jesus, e lá, nos pés de Jesus, o menino entrou em convulsão, e o pai, mestre, acorde, meu filho. Ele ora, se convulsiona, e se joga no fogo, ora se joga na água, e o menino ali convulsionando. Aí Jesus ordenou aquele espírito, disse, espírito imundo, saia dele. E de repente o menino estava bom. Pronto. Jesus é Jesus, o grande modelo e o grande exemplo para todos nós. Mas os discípulos ficaram assim, nós tentamos, não conseguimos nada. Aí, mestre, como é que faz isso? Nós não conseguimos. Aí Jesus deu a grande lição para nós, os dialogadores e doutrinadores. Para este tipo de espírito, só com jejum e oração. Jejum espiritual, a fé verdadeira. Então, foi uma grande lição para reuniões nossas de desobsessão. Quem vai conseguir trabalhar com espírito dessa ordem, dessa classe, que seria lá da 10ª, ou mais atrasada ainda, não sei se poderia dizer, se não tiver uma fé viva, não tiver um preparo espiritual, como Jesus orientou. Mas aí está, a mediunidade veio com Kardec na Idade Média, tivemos uma mediunidade muito aflorada em Joana d'Arc e outros médios que foram aparecendo no mundo todo, mas para uma missão específica. Joana d'Arc para salvar lá a França do domínio dos ingleses, e cada um médium tinha lá uma missão voltada para aquele povo. Mas com Kardec, a missão dos espíritos e dos médios foi uma missão de terceira revelação. Diz a Emmanuel que sobre a terra jorrou uma luz que iria promover o aparecimento de inúmeros médiuns, porque era chegada a hora da terceira revelação. Os médiuns começaram a brotar e estão aí vicejando em todos os recantos. E recentemente o André Luiz, quando escreveu aquela obra, Os Mensageiros, perguntaram a André Luiz assim, essa obra é para preparar mensageiros para ir à Terra, para falar? Aí ele disse, não, os mentores superiores disseram que essa obra é para preparar inúmeros médiuns e missionários para o movimento espírita aqui no Brasil. Então, o trabalho nosso com o mundo espiritual, ele existe. Mas a maior e melhor comunicação nossa com o mundo espiritual é através do pensamento. Nós não precisamos ser médios para nos comunicar com o mundo espiritual, e nem o mundo espiritual comunicar. Porque foi Emmanuel que disse que, com o início dessa nova ciclo de mediunidade, estava preparando-nos para o sentido novo do futuro da humanidade. Porque a humanidade vai se tornar tão natural que é como um sentido da visão, da audição, da fala. Então, nós estamos vendo como a coisa está evoluindo. E não vamos nos surpreender se dentro de um século a mediunidade está tão simples, a comunicação com o mundo espiritual, como hoje nos comunicamos com a Europa, com os Estados Unidos, através da internet. É verdade, né? Como é que as coisas estão progredindo. Mas nós também temos umas questões muito interessantes com relação à linguagem dos espíritos, porque muitas vezes, como falou o doutor Beraldo, os espíritos se utilizam de uma linguagem séria, mas não têm boas intenções. Como é que nós vamos identificar um espírito que seja mistificador? Olha, Kardec nos orienta, porque temos as obras subsidiárias, eu li muitas delas e me entusiasmei muito por elas, mas quando eu voltei para analisar com mais cuidado as obras da codificação, eu fui vendo que tudo aquilo que está aí dito como novidade já está lá em Kardec, só que a gente às vezes pulava ou não percebia aquele conteúdo. Então Kardec é muito claro com relação a esta questão. É que os espíritos mistificadores, você ouça um espírito, ou leia o que ele escreveu, durante 5 minutos, tá bom, pode te enganar. Agora, Kardec aconselha, ouça
converse, vai puxando o assunto, vai deixando ele falar, vai lendo seus escritos. Não tenha pressa em aceitar como verdade ou rejeitar como uma mistificação. Ele pedia e orienta que nós devemos ouvir, ler, meditar, e sempre o bom senso e a razão à frente na análise dessas comunicações. A lógica, se vê uma comunicação que está contradizendo um espírito já respeitado pela sua fala, pelos seus exemplos, como Emmanuel, como o próprio Kardec encarnado e outros médicos que estão espalhados por aí, quantas obras idôneas temos. Não está de acordo. Opa, vamos aguardar então. Quem sabe que o anterior estava errado? Aí vamos vendo, não. O outro tem uma universalidade e uma concordância com o seu escrito. E esse não, esse está falando aqui pela primeira vez. Então quem é que está certo, quem está errado? Esse que está falando pela primeira vez aqui, uma novidade que não é novidade, contrariando esse jaez aí da doutrina. Bem, você poderia nos falar um pouco sobre um fenômeno muito peculiar, que é o da escrita direta? Escrita direta. Tem a escrita direta e a indireta. A direta é a que nós vamos falar, a pneumatografia, não é isso que você está falando? É isso. E a escrita indireta, que é a psicografia. A pneumatografia, pneumo ar, né? E grafia escrita, é escrita no ar. No início, quando Kardec tomou contato com isso, ele disse que isso era surpreendente, era extraordinário, essa escrita direta, e que muita gente não acreditava que fosse verdade. Sempre estavam achando que tinha ali uma mistificação, que tinha ali alguém enganando, porque, sob o ponto de vista de convencimento da vida do espírito, é extraordinário. Pega-se uma folha, né, e deixa ela numa gaveta, trancada, vista como sendo uma folha em branco, e logo, no início, deixava um lápis lá. Depois descobriram que nem o lápis precisava deixar, nem lápis C, nem lápis comum, nem crayon, nem tinta, nem nada. Porque os espíritos escreviam naquele papel. Aí de onde saía a tinta? Eles mesmos criam as tintas, criam os lápis, se forem precisos, porque eles não materializam até espíritos, materializam também tinta. E aí muitas pessoas questionaram Kardec, dizendo assim, mas espera, como é que tu materializar e isso vai ficar permanente? E aí esses fluidos não vão se esvair com o tempo? Aí os espíritos orientaram Kardec, dizendo, não, as materializações com muito volume, seriam realmente a condensação de fluidos numa quantidade enorme, mas a pneumatografia usa muito pouco fluido, porque a escrita gasta pouca matéria, né? Então, essa matéria da pneumatografia, materializada pelos espíritos nas folhas, ela permanece, ela não se apaga, porque Kardec até foi questionado, tem uma tinta que você deixa no papel e deixa lá, está em branco, mas daí a pouco você vai lá, a tinta seca e aparece. É mistificação. Aí Kardec, conhecedor disso tudo, ele fazia sempre os questionamentos e as provas e as contra-provas. Mas o que veio nesse assunto, uma vez por todas, colocar ele como verdade, é um barão, uma pessoa importante, Gilda Stubb, lá da França, logo depois da codificação, ele escreveu um livro sobre isso, a pneumatografia. E ele fez todas pela respeitabilidade do barão na França, e pela sua cultura, pela sua representação social, e ele cercou-se de todos os cuidados e comprovou-se que a pneumatografia é realmente um meio de comunicação eficiente e verdadeiro. Claro, se presta à mistificação, mas, claro, pessoas sérias vão saber se
precaver. Se né? precaver e evitar esse tipo de... Agora, é muito raro, né, Beraldo, esse tipo de A comunicação? pneumatografia, como a materialização, a ectoplasmia em geral, o Zalmino Zimmermann, ele tem um livro chamado Teoria da Mediunidade. O livro é um grosso. Então, você sabe que os fenômenos de ectoplasmia são os mais numerosos. São 3 folhas, citando vários tipos de mediunidade, de fenômenos de ectoplasmia. E já os efeitos, chamados efeitos materiais, né? Já de efeitos físicos, já os efeitos inteligentes são menos. Então, a ectoplasmia é um sem número de aplicações que tem na comunicação dos espíritos com os encarnados. Agora, há sempre a necessidade de ter-se um médium de efeitos físicos para que esse tipo de fenômeno ocorra, não é A isso? ectoplasmia sempre tem que ter um médium de efeitos físicos. Aí você diz assim, mas aqui não tem ninguém, eu pus a folha ali, eu sozinho, não sou médium, e como é que pode a folha ali aparecer escrita? Foram pesquisar isso também. Aí, Kardec foi orientado pelos espíritos que tinham um médium na redondeza. Os espíritos que escrevem, eles pegam o fluido, eles não precisam pegar o fluido aqui, não. Os espíritos não são preguiçosos, não. Eles vão um pouquinho longe ali, pegam o fluido, porque eles podem transportar os fluidos ectoplásmicos, né, de uma certa distância. Então, é necessário o médium, sim, mas não necessariamente ele está no ambiente. Muito bom. Bem, gente, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Acompanhe o musical Quedas e Acertos, de Tarcísio Lima, do Ceará. E nós voltamos já já. Assisti a primeira reunião num centro espírita, e ao sair alguém me perguntou se eu era espírita. Eu lembrei sermões e condenações, bruxaria e seita herética, e pensei aqui que disseram-me sem perdão de Deus para tais ateus, pois ali o mal reina por igual, e erguendo a mão disse que não. Pouco após comecei a estudar doutrina espírita, e outro alguém de outra vez quis saber: és tu espírita? Gente, eu nada vi do anticristo aqui, nem blasfêmia, nem culto satânico. Respondendo então com forte emoção, a pensar no bem que do céu nos vem, e por ser feliz de ser aprendiz de doutrina assim, eu disse sim. Mas o tempo passou e eu que amei o ensino espírita, compreendi que não posso afirmar que sou espírita. Se eu que vejo a luz não aguento a cruz, e as lições do Cristo em minha vida são ainda inéditas. Não perguntem mais, vou tentando entre quedas e acertos dizer não aos meus próprios defeitos. Vou tentando dizer sim, sou espírita. Se eu que vejo a luz não aguento
e as lições do Cristo em minha vida são ainda inéditas. Não perguntem mais, vou tentando entre quedas e acertos dizer não aos meus próprios defeitos. Vou tentando dizer sim, sou espírita. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Brilha Vossa Luz, de Carlinhos Conceição. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi... Trabalhador do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, em Niterói, no Rio de Janeiro, Carlinhos é músico, compositor e intérprete, reconhecido internacionalmente. Vossa luz, brilha vossa luz, devo partir. Integrante do grupo musical Copacabana Beat, projetou sua musicalidade em obras de sucesso na mídia brasileira. Eu tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou 2 em 1. São 15 canções de sua autoria, que retratam a casa espírita como o hospital das almas e a importância da doutrina espírita como a luz do mundo. Bola azul suspensa no espaço, gira na dança das constelações, vai da sombra ao grande mormaço, segue viagem entre as estações. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer, não cabe mais indecisão, não há mais tempo. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. É resvalar, é cair, são tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano. A Web TV Nova Luz traz para você a nova temporada com programas inéditos, com destaque para as videoaulas. O Livro dos Espíritos com Sérgio Thyssen. E agora, E Vivências com Jesus com Yasmin Madeira. A Vida no Mundo Espiritual com Berenice Lima. Saúde Integral com Jorge Pio. Cura e Autocura com Luzia Matias. Desafios da Vida com Leila Brandão e muito mais. Vale a pena conferir. Acesse tvnovaluz.com e saiba mais sobre a nova programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos de volta. Você conhece o aplicativo da TV Nova Luz? Se você tem um smartphone, Android ou Apple, é só baixá-lo diretamente do Google Play ou da Apple Store. Instale o aplicativo da TV Nova Luz no seu celular e acompanhe as entrevistas e a nossa programação diária com tanta música, tanta arte, com orações, com visualizações. Veja também o nosso acervo audiovisual. Gente, olha só.
São mais de 1000 vídeos em 12 canais de exibição. Olha que coisa boa, quanto conteúdo capaz de trazer a paz, o lenitivo, a energia para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa casa, para o nosso coração, para a nossa mente. Coisa boa, né? Então vamos lá. Mas, doutor Beraldo, nós estávamos conversando sobre a pneumatografia. Agora eu vou perguntar sobre a escrita, a psicografia. Não apenas a escrita direta, que nós conversamos, mas agora a indireta. Vamos lá. A escrita indireta ou psicografia, né? A escrita psíquica, ela foi, como vimos da última vez, uma evolução, né, das mesas girantes, da cestinha, que amarrava o lápis, da prancheta, e depois o lápis na mão e surgia a psicografia. A psicografia mecânica, a semimecânica, e uns querem que possamos dizer também a intuitiva. Outros não, que a intuitiva seria um outro tipo de mediado. Mas eu só sei que muitos médios escrevem, escrevendo só pela intuição. Não deixa de ser também uma maneira psíquica de escrever. É só para fazer a ressalva que o Zalmino, por exemplo, não coloca ela como psicografia, e sim como intuição. Mas a mecânica, psicografia mecânica, o braço da pessoa fica com automatismo. Escreve com automatismo. O Divaldo falou uma coisa interessante. Ele disse que o Ignotus, um espírito, chegou para ele, tem muito tempo isso. Olha, eu quero escrever por você, Divaldo, eu preciso escrever um livro, uma coisa. Ele falou, mas eu não tenho tempo, eu estou com tudo tomado, Joana, os nossos irmãos aqui que trabalham comigo, está tudo planejado. O Manuel Filomeno não vai permitir, não tem tempo. Aí o Gnotos insistiu. Mas, Divaldo, eu tenho que escrever. Propôs o Divaldo o seguinte, Divaldo, depois que você acabar de psicografar, depois que você fizer tudo que você tem que fazer, na hora que você for dormir, você deixa seu braço numa mesa do lado e um lápis. Você vai dormir e eu vou então psicografar por você. E as folhas vão caindo para lá. No outro dia você resolve aquilo. Aí ele falou, tá bom, ficou com pena do extenso do irmão Ignotus. Aí eles têm um livro, né? Assinado por Ignotus, que o Divaldo então recebeu. No dia seguinte, o Divaldo estava aquele monte de folha no chão, que ele dormia e o braço dele continuava trabalhando. É como se fosse um apêndice do corpo dele. Olha, a psicografia é mecânica, né? Ele estava até em estado de sono, de sonambúlico, aí, não posso nem dizer que fenômeno vamos classificar, porque mediunidade tem muitas maneiras de classificar. Mas isso é mecânica. Outras vezes escreve com a mão direita e com a esquerda. Um escrevendo de um jeito ou da outra. Pelo Chico tem aqueles famosos escritos, e numa língua ele estava escrevendo com a direita, em outro idioma escrevendo com a esquerda. E para complicar as coisas, às vezes ele escrevia de frente para trás. Assim, para ler tinha que ser espelhado, né? Põe no espelho lá. Então, a psicografia é uma maneira hoje que serve para a comunicação rápida. E toda a grande obra de 420 livros lá do Chico, né? Ele psicografou a psicografia. A psicofônica, eu só conheço um livro, né? Instruções Psicofônicas, que é muito conhecido, mas todos os outros é psicografia. Então, são inúmeros livros e é a maneira hoje que prevalece pela facilidade e pela quantidade de material que os espíritos ditam através do lápis e a velocidade, né? Já estão falando agora em psicoeb, que a pessoa ir lá pelo... Psicoeb está ótimo. Estão querendo. Diz que vai chegar lá. Falei, vamos aguardar. Por enquanto está... A utilização do lápis. Mas daqui a pouco vai ser do mouse, né? Porque na máquina de escrever, eu já vi pessoas os médios que trabalham assim, datilógrafo. Em vez de agora ser assim, vai digitando. Agora,
pela internet, pela informática moderna, né, vai ficar mais rápido ainda. Com certeza. Então a gente vai vendo que a espiritualidade, ela vai tendo a criatividade e vai se utilizando de todos os meios para nos trazer as suas orientações. Agora, você que tem uma mediunidade, o ideal é que você a eduque na casa espírita, porque levar a mediunidade na sua prática para a nossa casa é meio complicado, não é, Beraldo? O que você diria para os companheiros que estamos assistindo? Você percebeu bem a falta de esclarecer esse item na psicografia, porque há um entusiasmo enorme de escrever, de psicografar, mas se não se conhece as obras básicas, especialmente o Livro dos Médiuns, lido, relido, estudado, aquela história que o Divaldo e o Chico sempre falavam, que mandou ler o livro do Divaldo, fala isso, lê o Livro dos Médiuns. Ele já liu, Joana. Não, lê de novo. Li todo ele, não sei o quê, já li a segunda vez. É agora. Agora você vai estudar o Livro dos Médiuns. E eu achava isso que era uma brincadeira, que ele fala, não é. Você lê uma vez, lê outra, e quando você vai estudar, para vir aqui, volta ao Livro dos Médiuns. Aí como é que eu estou descobrindo algumas coisas? Que beleza, que eu fui escalado por esse assunto, com esse detalhe que eu não tinha percebido. E você lê, relê, tem que estudar muito. E o médium, o psicólogo, se não estudar muito, ele está sujeito a ser mistificado. Está sujeito a passar assuntos que a sua consciência mais tarde vai doer dele ter publicado aquilo. Então, vamos ter cuidado, isso que você falou, vamos para a casa espírita, vamos estudar a literatura espírita, especialmente essa sobre mediunidade do Livro dos Médiuns e outros livros que ajudam, para não incorrermos em erros e prejuízos para a doutrina, que quando chegar do outro lado, nós vamos nos arrepender. Nós temos uma amiga muito querida que ela, por apresentar a mediunidade de psicografia, ela resolveu trabalhar em casa, né? Porque não queria mais sair de casa, já estava meio idosa, vou ficar em casa. E começou a fazer umas psicografias e o espírito, depois que ela percebeu que estava com alguns equívocos doutrinários, ela queria parar e foi difícil, porque o espírito se afeiçoou a ela e começou a querer impor. Pronto. Então ela sentia aquela entidade permanentemente dentro da casa dela. E até voltar ao normal, até poder envolver o irmão, que na realidade se transformou num grande obsessor. Uma fascinação, é o que classificando segundo Kardec em simples fascinação, subjugação e possessão, essa é a fascinação. Os espíritos fascinam muitos médiuns. Nós temos que ter bastantes cuidados, né? Agora, nós falamos sobre a psicografia, falamos sobre a escrita direta, são vastas as possibilidades mediúnicas. Eu gostaria que, de uma maneira geral, você falasse agora para nós sobre essas possibilidades de comunicação. Sobre a psicografia. A psicografia, mas também outras, né? As comunicações mediúnicas, no dia a dia, nas casas espíritas, o que prevalece hoje? A psicofonia. A psicografia existe, sim, mas não na mesma quantidade da psicofonia. Pelas casas espíritas que nós conhecemos na nossa experiência aqui no nosso estado, eu falo estado é Minas, eu sou mineiro, e aqui no estado do Rio, e agora no Espírito Santo, onde eu às vezes vou. A psicofonia é a comunicação que serve muito para a desobsessão. Trabalho de envolver os irmãos desencarnados na nossa atmosfera de amor, nossa atmosfera magnética, com nossos fluidos, e ajudar os espíritos. E, consequentemente, vamos ajudar os desencarnados que eles estão constrangendo das diferentes maneiras, né? Então, a psicofonia está aí num trabalho muito grande. Eu tenho levantado agora uma questão sobre esse assunto. Nem sempre eu tenho ouvintes, mas por ser médico,
e lidar nesta área de hipnose, de regressão de memória e programação neurolinguística, que mexe com a mente. Eu sempre lidei muito com isso. Eu fui percebendo algumas coisas que no movimento espírita, eu falo isso, aproveito aqui que você está dando essa abertura para nós, no movimento espírita, desavisadamente, nós às vezes vemos a casa espírita, a reunião mediúnica, com uma coisa um tanto ritualística. Tem que fazer a reunião, tem que receber espírita, com a prece, início, a prece no fim, e aquilo fica aquela rotina. E de receber espírito, de falar com o espírito, e põe um nome lá para pedir por fulano, por ciclano. E os resultados? Eu não conheço. Ninguém que publicou. Na minha casa, nós atendemos 10, 20 por mês. Esses, uns melhoraram, outros não tiveram uma pequena melhora, e outros não melhoraram nada. Quer dizer, uma análise do trabalho. Quer dizer, se é doente, doente se trata como doente. Doente dos agravos psíquicos, que é a obsessão. E hoje nós, informados pelos espíritos, que epilepsia, que Alzheimer, que muitas doenças neurológicas estão secundadas por obsessão. Isso é informação dos espíritos. Mas os doentes psiquiátricos propriamente, os chamadas psicoses, as neuroses, esses, há uma confusão. Por quê? Difícil um doente psiquiátrico que não esteja obsidiado. E difícil um obsidiado que, segundo Kardec, está na obra de Kardec, não afeta o cérebro. Cérebro é mente, é espírito. Eu sou a mente. Meu cérebro é meu cérebro. Eu comunico, estou falando aqui, usando esse instrumento que é meu cérebro. Uma mente obsidiada, ela afeta os neurônios, afeta o cérebro. Ora, você pode tirar aquele espírito dali e, usando a doutrina, usando o trabalho mediúnico, mas se não tratar aquele cérebro, muitos indivíduos, muitos enfermos com agravos psíquicos vão continuar doentes, até atraindo novamente o espírito, que ele afetou o cérebro. Então tem que ter tratamento espírita, médico e psicológico, porque com o tempo as obsessões demoradas, elas criam um transtorno no perfil psicológico da pessoa. Então entra o terapeuta. Hoje nós temos que entender, doente de agravo psíquico, ou falava obsidiado, essa palavra é pesada. Se você quiser ofender uma pessoa, você diz que ela é obsidiada. E a pessoa às vezes usa isso no meio espírito para ofender uns aos outros. Você é obsidiado. Não devemos usar nunca isso. Então, o agravo psíquico, que com viés de influência espiritual, ou a doença mental com viés de influência espiritual, ou doença neurológica, por certo, com envolvimento espiritual, é um agravo psíquico só. Então, nós temos que trabalhar isso num grupo, agravo psíquico, e que tem que ter tratamento espiritual, tratamento médico, psíquico, né, com os especialistas, e o psicológico, para que o indivíduo seja integrado, reintegrado nas suas atividades e tenha os benefícios maiores. Porque senão a gente vai enxugar gelo. O que Jesus falou? Um grande desobsessor. O grande trabalhador da desobsessão foi Jesus. O que ele falou? Disse assim, se você expulsa um espírito imundo, ele vai, pega mais 7 com ele, vem, encontra a casa limpa e habita mais 7. O que ele está dizendo para nós, Jesus? Olha aí. Está dizendo que se nós só expulsarmos os espíritos, afastarmos os obsessores, a casa limpa aí, quer dizer, a mente poluída, é o contrário, né? É uma maneira dele se expressar. É a mente despreparada sobre o evangelho, sobre fé, sobre trabalho, enfim, ele não trabalhou, não teve um médico para orientar, um psicólogo, uma doutrina, ele não foi estudar a doutrina, não foi trabalhar no bem,
Então a mente dele está preparada para mais 7. Então, isso está lá no Evangelho de Jesus. Então nós precisamos ter esses cuidados. E para as suas palavras finais, Beraldo, infelizmente, olha, É, esse o maravilhoso assunto- conteúdo que o companheiro vem nos trazer, esse assunto palpitante, mas nós vamos ter outras vezes o nosso querido Dr. Beraldo aqui conosco, se Deus quiser. Mas para as suas palavras finais, sobre esse enfoque de dar o substrato, a força para que as pessoas possam fazer esse tratamento, buscar se reconhecer e buscar a ajuda. Olha, a pessoa que está com agravo psíquico, seja de qualquer ordem, procurando uma casa espírita bem orientada, ele vai ser acolhido na porta de entrada, que é o atendimento fraterno, que hoje já tornou uma prática, e uma pessoa lá bem orientada vai dizer que, olha, vamos colocar seu nome para a equipe de trabalho aqui, de desobsessão, não evitar usar o nome, para ele não é equipe de auxílio espiritual, o nome mais leve, né, de auxílio espiritual, e você tem que procurar o seu médico. Você já está em tratamento? Está ótimo, continue com o seu médico. E a gente vê casos, não precisa de médico, isso é obsessão, não precisa de remédio nenhum, não. Tudo errado. A gente tem que, se não está, procura o seu psiquiatra, procura o seu médico. Agora, tem que ter cuidado e fazer o fecho. Procura um psicólogo para orientar você. Agora, faz o atendimento fraterno, tem que fazer o fecho. Porque vai na psiquiatria, como eu já tive alguns casos, o psiquiatra materialista, você não acredita em nada disso, de bobagem, você tem que tomar isso, confunde a cabeça do paciente. Tem que ser um psiquiatra centrado, não precisa nem ser espírita, mas isso, muitos profissionais centrados, que admite o lado espiritual, embora ele não entenda, mas aceita e respeita. Com isso, nós estaremos trabalhando como Inácio Ferreira, como Bezerra de Menezes, trabalhou já outrora, assim que eles trabalhavam, usando a medicina espiritual, a medicina da Terra e a psicologia. Muito obrigada, doutor Beraldo, pela sua participação no nosso programa. De nada. E que todo esse conteúdo possa nos valer para todos nós, na construção de uma vida a cada dia mais saudável e mais feliz. Até o nosso próximo encontro. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Brilha Vossa Luz, de Carlinhos Conceição. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi... Trabalhador do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, em Niterói, no Rio de Janeiro, Carlinhos é músico, compositor e intérprete, reconhecido internacionalmente. Vossa luz, brilha vossa luz, devo partir. Integrante do grupo musical Copacabana Beat, projetou sua musicalidade em obras de sucesso na mídia brasileira. Eu tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou 2 em 1. São 15 canções de sua autoria, que retratam a casa espírita como o hospital das almas e a importância da doutrina espírita como a luz do mundo. Bola azul suspensa no espaço, gira na dança das constelações, vai da sombra ao grande mormaço, segue viagem entre as estações. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração.
Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. É resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano. A Web TV Nova Luz traz para você a nova temporada com programas inéditos, com destaque para as videoaulas. O Livro dos Espíritos com Sérgio Thyssen. E agora, E Vivências com Jesus com Yasmin Madeira. A Vida no Mundo Espiritual com Berenice Lima. Saúde Integral com Jorge Pio. Cura e Autocura com Luzia Matias. Desafios da Vida com Leila Brandão e muito mais. Vale a pena conferir. Acesse tvnovaluz.com e saiba mais sobre a nova programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.